casamento em crise? Antes de desistir, ore isso com o seu cônjuge. Um abraço. Antes de começar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Que alegria enorme ter você aqui conosco hoje. Se você chegou até este vídeo, eu acredito, de verdade, que não foi por acaso. Deus tem um jeito muito especial de nos conduzir exatamente para onde precisamos estar. E talvez, hoje, você precisava ouvir o que vamos falar aqui. Hoje o nosso assunto é sério, é delicado, mas é necessário. Vamos falar sobre o casamento em crise, sobre aquele momento em que a vida a dois parece que chegou no limite, sobre aquele peso que só quem viveu sabe o tamanho que tem. E antes de mais nada, eu quero te dizer uma coisa, olhando bem nos seus olhos, com todo o carinho do meu coração: você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está aqui, neste momento, ouvindo cada suspiro da sua alma. E Ele tem algo a dizer para o seu casamento hoje. Então, se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, para não perder nenhuma mensagem de fé que publicamos por aqui. Porque esse canal existe para isso, para levar a palavra de Deus até a sua casa, até a sua família, até o seu coração. O que ninguém te contou sobre o casamento? Sabe qual é o maior engano que a nossa geração carrega sobre o casamento? É a ideia de que amor é um sentimento que simplesmente acontece, que quando está presente, está. Quando vai embora, foi-se embora. E se foi, acabou. Simples assim. Mas isso é uma das maiores mentiras que existem. E eu digo isso não como alguém que nunca sofreu, não como alguém que está longe da realidade das famílias. Eu digo isso porque ouço histórias de casais todos os dias. Histórias de dor, de decepção, de traição, de cansaço e também histórias de restauração, de recomeço, de graça. O amor verdadeiro, aquele que sustenta um casamento, não é um sentimento que nos invade sem pedir licença. Ele é uma escolha que se renova a cada manhã, mesmo quando o coração está pesado, mesmo quando a vontade está zero, mesmo quando seria muito mais fácil desistir. E eu sei que tem gente assistindo esse vídeo agora mesmo que está nesse lugar, no lugar em que a escolha de ficar parece a mais difícil de todas, no lugar em que o casamento que um dia foi sonho virou peso, no lugar em que você já se perguntou mais de uma vez: será que ainda vale a pena? Meu irmão, minha irmã, eu vim falar com você hoje justamente sobre isso. Porque antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo irreversível, existe uma coisa que precisa acontecer, uma coisa que pouquíssimos casais em crise realmente fazem juntos. E essa coisa se chama oração. Por que o casamento vai se desgastando? Nenhum casal acorda um dia e decide que vai deixar o amor ir embora. Isso não acontece de uma hora para outra. O afastamento é lento, é silencioso, é gradual como a erosão. Você nem percebe até que um dia olha e vê que o chão sumiu debaixo dos seus pés. A vida vai chegando com tudo. As contas que não param, o cansaço que se acumula, os filhos que pedem atenção, o trabalho que devora o tempo, as redes sociais que roubam os olhos antes de dormir. E de repente, dois esposos que prometeram tudo um ao outro estão vivendo no mesmo teto como estranhos educados. As conversas foram ficando rasas. O toque foi diminuindo. Os pequenos gestos de carinho foram sumindo devagar, sem que ninguém percebesse direito. E quando a situação chegou ao ponto crítico, a uma traição, a uma grande discussão, a um silêncio longo demais, o casal se viu completamente despreparado, porque ninguém nos ensinou a cuidar
do casamento como se cuida de um jardim. Todo jardim precisa de água, de luz, de poda. Todo jardim precisa de atenção diária. Sem isso, mesmo as flores mais bonitas murcham, mesmo as raízes mais fundas secam. E o maior erro que os casais cometem, e olha que eu já acompanhei muitos casais ao longo do meu ministério, é esperar a crise aparecer para então tentar agir. A gente não cuida do coração até ele adoecer. A gente não cuida do amor até ele quase ir embora. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Mesmo que o seu jardim esteja murcho, mesmo que pareça que não sobrou mais nada com Deus, é possível florescer de novo. Porque Ele é especialista em fazer coisas novas, exatamente onde tudo parecia perdido. O que acontece quando dois se ajoelham juntos? Existe uma diferença que eu preciso marcar bem aqui, porque ela é fundamental. Existe a diferença entre rezar pelo casamento e rezar no casamento junto, de mãos dadas, diante do mesmo Deus. Muita gente reza pelo cônjuge, reza por dentro, na missa, na hora de dormir. Isso tem valor, tem graça, Deus ouve. Mas quando dois esposos decidem, juntos, abrir o coração diante do Senhor, acontece algo que vai além do que os olhos podem enxergar. Sabe por quê? Porque na oração conjunta, as máscaras caem, o orgulho encontra resistência, o rancor perde força. Você não consegue permanecer endurecido diante de Deus enquanto escuta o seu cônjuge falando o nome do Senhor. Alguma coisa se mexe por dentro. Uma porta que estava travada começa a ceder. Eu já testemunhei isso com os meus próprios olhos. Casais que mal se falavam, que já tinham advogado marcado, que juravam que não havia mais solução, chegaram em uma sessão de aconselhamento. Fizeram uma oração juntos e saíram de lá de mãos dadas, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não porque os problemas sumiram, mas porque Deus entrou no meio. E é isso que eu quero para você. É isso que eu quero para o seu casamento. Que Deus entre no meio. Que Ele ocupe o lugar que às vezes está tomado por mágoa, por cobranças, por silêncio pesado. E para isso acontecer, não precisa de uma cerimônia elaborada. Não precisa de um ritual especial. Precisa de duas coisas apenas: humildade e disposição. Humildade para reconhecer que sozinhos não estamos dando conta. E disposição para tentar mais uma vez, desta vez, com Deus no centro. Escreve amém nos comentários se você acredita no poder da oração no casamento. A oração dos esposos. E agora chegou o momento mais especial deste vídeo. Eu quero te convidar para algo que pode mudar o rumo da sua história. Se o seu cônjuge estiver com você agora, coloca o vídeo em pausa, chama ele ou ela e assistam juntos a partir daqui. Se ele ou ela não estiver por perto, tudo bem, você pode orar sozinho e Deus estará com você do mesmo jeito. Pega na mão da pessoa amada se puder. Respira fundo, fecha os olhos por um instante e depois, quando eu começar a orar, você acompanha com o coração, porque o que importa não são as palavras bonitas. O que importa é que sejam verdadeiras. Vamos orar juntos. Pai do céu, Deus de toda misericórdia e toda bondade, nós chegamos diante de Ti hoje carregando o peso do que passou, carregando as palavras que doeram, os momentos que se perderam, os sonhos que foram ficando para trás, no meio da correria da vida. Chegamos cansados, chegamos, muitas vezes, sem saber ao certo o que pedir, mas chegamos e isso, Senhor, já é uma graça. Tu sabes de tudo o que vivemos entre essas quatro paredes. Tu conheces cada noite difícil, cada lágrima engolida,
cada conversa que não aconteceu. E mesmo assim, tu não nos abandonaste. Continuaste nos amando com aquele amor que não muda, que não cansa, que não desiste. Hoje, Senhor, nós escolhemos não desistir também. Não porque somos fortes o suficiente, porque não somos, mas porque acreditamos que Tu és fiel. Porque foi Tu quem abençoaste esta união. E porque onde Tu colocaste a Tua mão, nós queremos manter a nossa cura, o que está partido em nós, Senhor. As feridas que ficaram abertas debaixo do orgulho, as mágoas que nunca foram ditas, mas que moram bem fundo, o cansaço que veio de tanto dar sem receber, a solidão que dói dentro do próprio casamento. Dá-nos o dom do perdão verdadeiro, não o perdão de fachada, não o perdão que esquece por fora, mas guarda por dentro, mas aquele perdão limpo, inteiro, que liberta os dois lados. O mesmo perdão que Tu nos dás toda vez que voltamos a Ti arrependidos. Renova o amor que nos uniu. Não o amor dos filmes, aquele que não existe fora das telas, mas o amor real, o amor que escolhe, o amor que serve, o amor que fica. Aquele amor que São Paulo descreveu tão bem, que não se irrita à toa, que não conta os erros, que persevera mesmo quando está difícil. Que o Teu Espírito Santo venha habitar este casamento, Senhor. Que ele seja o vínculo que nenhuma discussão consiga romper, que nenhuma distância consiga apagar, que nenhuma dificuldade consiga vencer. Nossa Senhora, Mãe que esteve presente nas bodas de Caná e intercedeu pelos noivos, quando o vinho acabou, intercede por nós agora. Fala ao Teu Filho sobre o nosso casamento. Pede a Ele que transforme tudo o que está sem graça, sem sabor, sem vida. Porque Ele já fez isso uma vez e pode fazer de novo. São José, modelo de esposo fiel e silencioso, que amou sem ruído, mas com toda a entrega, intercede por todos os casais que estão aqui hoje. Pede ao Senhor firmeza, paciência e coração de servo para cada um deles. Senhor, o nosso casamento é Teu. Nós Te devolvemos o que nunca devíamos ter tentado carregar sozinhos. E pedimos que Tu faças a Tua parte, que é sempre muito maior do que tudo o que poderíamos imaginar. Com fé e esperança, nós oramos. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários, agora mesmo. Depois da oração, o que fazer? Muito bem. Se você orou junto comigo agora, eu quero te dizer, você acabou de fazer algo muito importante, porque a oração não é o fim do caminho, ela é o começo, é o primeiro passo de uma jornada de reconstrução. E eu quero te dar 3 orientações práticas para levar daqui para frente, porque fé sem ação não completa o milagre. O primeiro passo é: abra um espaço para a conversa honesta, não uma conversa para ganhar a discussão, não para provar que você estava certo ou certa, mas uma conversa para realmente se ouvir. Olha nos olhos do seu cônjuge e pergunta: como você está de verdade? O que você precisa de mim? E depois disso, escuta, só escuta, sem se defender, sem explicar, sem contradizer. Às vezes, ser ouvido de verdade já começa a curar o que estava ferido. O segundo passo é: busquem ajuda sem vergonha. Procurem um casal de referência na sua comunidade, um sacerdote, um conselheiro matrimonial cristão, um grupo de casais na paróquia. Deus age também através das pessoas, e não há nada de fraco em pedir ajuda. Na verdade, é um dos gestos mais corajosos que um casal pode tomar. O terceiro passo é: estabeleçam o hábito da oração diária a 2. Não precisa ser longo. Pode ser um Pai Nosso antes de dormir, uma Ave Maria
ao acordar, uma fala espontânea do coração, mas que seja junto, porque os casais que cultivam a oração juntos constroem uma fundação que nenhuma tempestade derruba com facilidade. E uma última coisa, antes de terminarmos: seja paciente com o processo. O casamento não chegou na crise de um dia para o outro, e a cura também não virá de um dia para o outro. Haverá dias mais fáceis e dias em que tudo vai parecer recuar. Mas se vocês continuarem escolhendo um ao outro e continuarem escolhendo a Deus, a história vai mudar, porque Ele é fiel. Sempre foi e sempre será. Para quem está sozinho nessa luta, eu sei que tem gente aqui que assistiu esse vídeo inteiro sozinha. O cônjuge não quis participar, ou talvez vocês já estejam até fisicamente separados, mas você ainda não quer desistir. O coração ainda pulsa esperança, mesmo que baixinho. Para você, eu tenho uma palavra especial. A sua oração tem o mesmo valor. Você não precisa de dois para mover o coração de Deus. Uma única alma que clama com fé já é suficiente para que Ele se mova. Pensa na história de Santa Mônica, que rezou por décadas pelo filho e pelo marido, dois homens que viviam longe de Deus. Ela chorou, perseverou, não desistiu. E o filho se tornou Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja Católica. Não estou prometendo que toda história termina da mesma forma. Às vezes, o coração humano se fecha e escolhe caminhos que machucam. E se isso acontecer, Deus ainda estará com você. Não necessariamente restaurando o casamento, mas te restaurando a você, sua dignidade, sua paz, sua vida. Mas antes de chegar a essa conclusão, ore com fé, ore com constância, entregue o seu cônjuge nas mãos de Deus e deixa Ele agir. Porque o mesmo Deus que abre mares, que ressuscita mortos, que transforma o impossível em testemunho, esse Deus pode transformar o coração da pessoa que você ama e pode transformar o seu também. Meus queridos, o casamento é uma das realidades mais bonitas e mais exigentes que existem nesta vida. É belo porque carrega em si o reflexo do amor de Deus pela humanidade. É exigente porque somos humanos imperfeitos, limitados, cheios de arestas. Mas é possível, com Deus no centro. É possível. Não perfeito, mas verdadeiro. Não sem dor, mas com sentido. Não sem esforço, mas com graça. Então, antes de desistir, ajoelhe. Antes de tomar qualquer decisão que não tem volta, entregue ao Senhor. Dê mais uma chance, não ao seu cônjuge, não ao casamento, mas a Deus. Deixa que Ele trabalhe, deixa que Ele haja, porque muitas histórias que pareciam estar no fim foram recomeçadas quando dois esposos olharam um para o outro e disseram: eu não sei como resolver isso, mas Deus sabe e eu confio nele. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar. Que o Senhor abençoe o seu casamento hoje. Que Nossa Senhora interceda pela sua família. E que a graça de Deus seja maior, sempre maior, do que qualquer dificuldade que vocês estejam enfrentando agora. Cuide do seu coração. Cuide do seu amor. E lembre-se, o amor que Deus planta não morre facilmente. Ele só precisa ser regado com oração, com perdão e com escolha diária, com a bênção de Deus para você e para a sua família. Amém? Antes de ir embora, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se este vídeo tocou o seu coração hoje, se você se sentiu acolhido, se a oração chegou fundo, se você encontrou aqui a esperança que estava precisando, faz 3 coisas por mim agora. Se inscreva no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Escreva amém.
nos comentários, mostre que você recebeu essa mensagem no coração. Compartilhe este vídeo agora pelo WhatsApp e nas redes sociais com quem você ama, porque você nunca sabe quem está precisando ouvir exatamente isso hoje. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser aquele casal que você conhece que está passando por um momento difícil. Um vídeo compartilhado pode ser a resposta que alguém estava pedindo a Deus em oração. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Cada compartilhamento leva esperança para mais uma família. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza sempre. Um grande abraço do fundo do coração e até a próxima. Deus te abençoe.